isso aí, pessoal, para mais uma aula agora, onde nessa trabalharemos sobre os requisitos para um sistema de parede de drywall, apresentados nessa norma 15758-1, que é a norma que estamos trabalhando nesse curso. Falaremos hoje sobre os requisitos. Na aula anterior nós trabalhamos os termos e definições de alguns componentes principais desse sistema construtivo. E na aula de hoje falaremos sobre os principais requisitos, na verdade é a parte 4 dessa norma. Nessa parte do curso nós trabalharemos paredes entre unidades independentes e entre as mesmas unidades. Também falaremos um pouco sobre paredes no alinhamento de pilares, vigas e alvenarias. E por último, nesse dia falaremos sobre alguns aspectos interessantes sobre paredes curvas, que tipo de placa utilizar, qual é o diâmetro máximo de curvatura possível para esse tipo de parede. Então são aspectos bem interessantes que você só encontra aqui na norma. Então a norma estabelece algumas regras e hoje o que nós queremos é passar um pouco dessas orientações da norma. Começando por essa primeira parte, seleção dos sistemas construtivos de paredes em chapas de gesso para drywall. Para a seleção do sistema, deve-se levar em consideração a forma de montagem, os componentes e os insumos utilizados, os quais definem o nível de desempenho conforme estabelecido na seção 5. Então, na seção 5, que será apresentado logo em seguida, nós inclusive veremos uma tabela, que é a tabela 2, onde nós conseguimos identificar o desempenho segundo a forma que nós montamos os montantes, as quantidades de placas e alguns outros. O nível de desempenho ele pode variar em função da quantidade de chapas, que é o que eu acabei de falar, da espessura e da dimensão e posicionamento dos perfis de aço e da incorporação de componentes isolantes térmicos ou acústicos. Então, a incorporação de mais chapas, aumentaremos a espessura. Em consequência, isso vai influenciar na isolação térmica, na isolação acústica, no enrijecimento e resistência dessa estrutura, assim como a alteração de outros itens, como a quantidade de perfis utilizados, como a proximidade entre eles, a inclusão ou não de isolantes térmicos ou acústicos, que vai melhorar então essa capacidade de isolar melhor o som ou mesmo a temperatura do ambiente. A recomendação que ele faz aqui é a utilização somente de placas de gesso de 1,20 de largura, que é a medida usualmente vendida nos fabricantes. O anexo A estabelece as características físicas, mecânicas e dimensionais para os dispositivos de fixação das chapas de gesso e drywall, dos perfis de aço e dos insumos. Então, a seguir, nós veremos esse anexo A, que fala das características desses dispositivos. O anexo B, conforme aqui está mencionando, ele vai estabelecer a designação padronizada para as paredes, veremos também a seguir. Nessa parte 3, a utilização por ambiente. A especificação do tipo de chapa deve levar em consideração as condições de exposição a que a chapa estará submetida e o desempenho requerido do sistema e de seus componentes. Então, a escolha da chapa ela precisa seguir justamente a exposição ao que é submetido esse ambiente. Então, se é um ambiente que não vai ter contato com água, uma sala ou é um quarto que não tem uma das faces com algum ambiente úmido, pode utilizar, por exemplo, as chapas standard, que são as placas utilizadas para ambientes secos. Em contrapartida, caso tenhamos uma das faces em contato com o ambiente, que é um ambiente como cozinha ou banheiro, que tende a ter umidade, é necessário a utilização, portanto, de uma placa específica, que seria, por exemplo, a resistente à umidade. Falemos sobre paredes entre unidades. Isso é um aspecto bem importante. Recomenda-se que o projeto adote a utilização de paredes com pelo menos 2 camadas de chapa de gesso em cada uma das faces, conforme os exemplos que veremos a seguir no anexo F. Então, quando num andar, por exemplo, nós temos apartamentos diferentes e caso se decida colocar drywall entre esses apartamentos, essa parede que divide essas unidades ela precisa ter uma quantidade mínima de chapas.
Nesse caso, a norma estabelece que a quantidade mínima de chapas em cada uma das faces é de 2 chapas. Então, aqui no anexo F, nós temos um exemplo com uma vista panorâmica. Então, aqui nós temos as guias. Na parte interna, nós conseguimos verificar os montantes. Nesse caso, aqui é uma estrutura simples com chapa dupla. Entre unidades independentes, entre 2 apartamentos, por exemplo, é obrigatório, segundo essa norma, uma quantidade mínima de chapas. Note que aqui nós temos 2 chapas em cada uma das faces, totalizando um total de 4 chapas. Então, essa é uma exigência, a quantidade mínima de chapas entre unidades independentes é de 2 em cada face. Quanto à estrutura metálica que vai ser utilizada, ela pode ser simples ou dupla, ela pode ser ligada ou separada e constituída por montantes simples ou duplos. Então, nesse exemplo, note que nós temos apenas uma guia e um montante, sendo assim uma composição simples ou uma composição dupla. Também é possível fazer entre as unidades composições duplas. Note que esses perfis eles estão ligados com essa chapa. Então, nesse caso, são paredes duplas com uma estrutura ligada entre elas, o que vai possibilitar uma maior rigidez na sua estrutura. Aqui também no anexo F nós temos a vista panorâmica, onde nota-se os 2 montantes, aqui são as guias, e ligando esses 2 montantes nós temos esse pedaço de chapa. Também citado no anexo F, entre unidades independentes nós podemos utilizar tanto montantes simples quanto montantes duplos. Note que são 2 montantes aqui, um virado contra o outro, que vai fornecer uma maior rigidez. Nesse caso, não temos 2 chapas em cada face, não é possível utilizar nessa maneira entre unidades independentes, mas apenas entre a mesma unidade. O próximo aspecto da norma fala sobre paredes internas de uma mesma unidade, ou seja, entre o quarto e uma sala, entre o corredor e outro ambiente do imóvel. Nesse caso, recomenda-se a utilização de paredes com pelo menos uma camada de chapa de gesso em cada face, ou seja, cada parede terá uma quantidade mínima de 2 chapas, uma em cada face. Paredes incorporando vigas, pilares ou tubulações internas da mesma unidade. O projeto deve especificar uma parede dotada de uma camada de chapa de gesso para drywall em cada face para as paredes de uma mesma unidade, que é o que falamos, ou de pelo menos 2 camadas de chapa em cada face para paredes entre unidades independentes, também o que abordamos. A espessura da parede varia em função dos elementos ou componentes a serem inseridos no interior, de acordo com a quantidade de componentes que colocamos no interior dessa parede. Isso vai definir a espessura da parede. Se queremos uma parede mais robusta, terá mais elementos no seu interior. Podemos, por exemplo, utilizar montantes duplos, ligando entre eles para dar uma maior rigidez. Podemos também, caso desejemos também isolamento acústico entre as unidades, nós podemos colocar lã de vidro ou lã de rocha. Então nós definimos as espessuras das paredes conforme as necessidades. Um aspecto bem interessante é a fixação de uma parede de drywall no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias. Essa figura 1 ela já nos dá uma ideia do que é necessário. Então, note aqui nós temos ou uma alvenaria, um pilar ou uma guia. Então, é necessário esse distanciamento mínimo de 25 milímetros da face para a colocação desse perfil de drywall. Não conseguimos colocar nesse caso essa chapa de drywall faceando essa estrutura, seja ela de concreto, enfim. É necessário que tenha esse distanciamento mínimo até para essa parede não sobrecarregar esse canto. Caso desejemos colocar uma chapa faceando essa estrutura, esse pilar, essa alvenaria, é necessário que essa chapa ela seja colada com uma massa específica. Note que os montantes ele têm um distanciamento justamente para colocar essa massa e é obrigatório que seja colado sobre o elemento estrutural. É o que fala aqui, mencionando que a chapa de gesso deve ser colada sobre o elemento estrutural ou alvenaria, que é esse caso. Para concluirmos a aula de hoje, falemos um pouco sobre paredes curvas.
É possível para paredes curvas a utilização dos 3 tipos de chapas que nós temos, então, tanto a standard quanto a resistente à umidade ou a resistência ao fogo, utilizaremos em função do uso. É necessário especificar que a chapa de gesso ela deve ser instalada na posição horizontal. Então, sempre que você for fazer uma parede curva, é necessário que você utilize horizontalmente a sua chapa. Deite a chapa e assim você consegue fazer essa fixação na parede de maneira horizontal. Adota-se um mínimo de 2 camadas de chapas de gesso, no caso de espessuras de chapa inferiores a 12,5 milímetros. Então, caso a sua chapa ela tenha uma espessura inferior a 12,5 milímetros, é necessário no mínimo 2 camadas de chapa de gesso. Deve-se obedecer os dados geométricos e detalhes para execução indicados na tabela 1 e na figura 2. Então, aqui nessa figura 2, nós temos a geometria de como que deve ser essa parede. Note que existe uma curvatura das chapas. O que vai definir a possibilidade de se fazer a parede curva é justamente esse raio de curvatura. Então, no caso, nós temos 3 espessuras de chapa, 9,5, 12,5 e 15. Se caso esse raio de curvatura seja menos ou igual a 0,30 metros, não é recomendável fazer essa parede curva. A parede curva é necessário que você tenha um raio maior. Quanto maior o raio nós temos de curvatura, menos você vai dobrar essa chapa, não comprometendo a sua resistência. Note que quando esse raio de curvatura é a partir de 50 centímetros, é possível a utilização apenas dessa chapa de 9,5, não é possível ainda utilizar a de 12,5, mas no caso dessa de 9,5, nós precisamos pulverizar com água e utilizar um gabarito específico para fazer essa curvatura. Note que a chapa de 15 milímetros, ou seja, ela é mais rígida, não é recomendável fazer paredes curvas com ela. Então, caso você queira fazer uma parede curva, é necessário a utilização de chapas de 9,5 ou de 12,5, não sendo recomendável a utilização de chapas de 15. Note que aumentando o raio de curvatura, ou seja, essa chapa ela vai ficar menos curvada e assim menor é o risco oferecido a essa chapa. No caso das chapas de 9,5, caso temos um raio mínimo de 1 até 2 metros, apenas pulverizar com água, nesse caso não precisa usar o gabarito, aí você pode utilizar normalmente esse tipo de chapa. Já a chapa de 12,5, raios de no mínimo 1 metro, é necessário pulverizar com água e usar gabarito, e a partir de 2 metros apenas pulverizar com água. No caso máximo, quando nós temos um raio mínimo de curvatura de 3 metros ou mais, você consegue curvar a seco. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham adquirido algumas novas informações sobre essa norma e sobre esse sistema construtivo que é o drywall. Até a próxima aula.